É claro que o título desse vídeo é uma provocação, mas também é uma verdade. É a minha verdade e é disso que eu vou falar agora, sobre memória afetiva que a gente tem em relação ao futebol. Cada um tem o seu craque. Certamente você, que aliás, bem-vindo, bem-vinda ao canal Canhota 10, certamente você tem algum jogador preferido, algum craque que alguns não concordam que jogou toda essa bola. E também está para discutir que conceito é esse de craque. Porque os que acompanharam o futebol de outros tempos dizem que hoje não existe nenhum craque. E aí também não acho que seja por aí. A não ser que tivesse algum documento oficial que descrevesse o que é ser um craque de futebol, é bem complicado. E vamos ficar sempre na subjetividade, e ainda bem, né? Essa é a graça do futebol, senão não tem assunto para o boteco, certo? Então, vou falar do Júnior Baiano, claro. Aliás, eu tenho, vou até fazer um merchan de graça aqui, porque o cara é fera mesmo. Existe um profissional que faz réplicas de camisas de futebol, de camisas históricas, e desculpa, achei que não estava funcionando. E tem raio aí, não dá pra fugir do barulho dessa chuva que tem caído por todo canto. Enfim, tem um profissional que chama, ele tem a loja, o trabalho dele se chama Moura Sport, tem fanpage, posso até deixar o link na descrição, que faz réplicas de camisas de futebol de outros tempos, e eu sempre tive vontade de fazer uma réplica e pensei em vários modelos de várias camisas que eu gosto, que eu acho bacana. A Alemanha de 1990, eu pensei em uma do Noroeste dos anos 80, várias. E ele, cada vez que ele posta uma réplica, para quem gosta, fica morrendo de vontade de ter todas. Mas eu pensei e fiz essa aqui, ó. Uma camisa do Flamengo de 1993. Olha como a réplica dele é cheia de detalhes. E aí pedi para colocar o número 3, que é o número do Júnior Baiano, que jogou no Flamengo no início dos anos 90, revelado, né? Cria da Gávea. Aliás, tem uma curiosidade, nessa mesma época dessa camisa, o Djalminha, por número de inscrição, jogou, acho que uma Supercopa da Libertadores com a número 3. Bom, feita a curiosidade, queria falar do Júnior Baiano, que eu estava outro dia conversando isso com amigos. E um mais jovem falou, nossa, mas ele era bom mesmo, né? Ele não chegou a ver o Júnior Baiano jogando. Eu falei, não, o Júnior Baiano era craque, era zagueiraço, ficou famoso, entrou para a história como um zagueiro até violento, aquele zagueiro que não perde viagem, que a bola pode até passar, mas o atacante não, enfim, mas ele era muito habilidoso. Para fazer uma comparação, hoje o Felipe Melo está sendo valorizado exatamente pela qualidade do passe para ajudar na saída de bola. E é o que o Júnior Baiano sabia fazer naquela época, mas ficou famoso pelas vezes que errou, às vezes que saiu jogando e entregou a bola, enfim, o que acontece com qualquer zagueiro. É porque ele era, de certa forma, polêmico, né? Tinha as suas atitudes em campo, às vezes verbalmente, né? Tem aquele episódio com o Godoy na época que ele jogava no São Paulo, enfim, e ficou marcado, e é assim mesmo, a história acaba, você fica para a história com alguns rótulos, né? Mas ele jogava muita bola. E aí um outro amigo, na mesma roda de conversa, São Paulino, falou, jogou muito no São Paulo, e muitos dizem que na verdade o Tele Santana é que moldou esse Júnior Baiano mais clássico, que depois foi titular da seleção brasileira na Copa de 98 e por fim, ainda com destaque, campeão da Libertadores com o Palmeiras em 99 e campeão brasileiro com o Vasco em 2000. Até voltou para o Flamengo depois, rodou por vários times, mas de destaque até essa trajetória, essa passagem pelo Vasco. E ele sabia bater pênalti muito bem, batia pênalti, aquele pênalti alto no ângulo que dificilmente o goleiro pegava. Obviamente era muito bom no cabeceio.
fez uma bela dupla com o Aldair na Copa de 98, né? Mas aí vão lembrar do Júnior Baiano, do pênalti que ele fez contra a Noruega, e não toda a parte boa que vem a reboque. Pra você ter uma ideia, André Cruz, esse outro craque, era a reserva dele na Copa de 98, para ter uma ideia de quem era o Júnior Baiano naquela época. E aí esse é um dos exemplos de jogadores que eu resgato por memória afetiva mesmo, do tempo que eu era moleque, que eu acompanhava futebol. Eu sei que o Dida provavelmente é o melhor goleiro da história do Corinthians e o Cássio é o maior em relação a títulos, etc., em relação a talento, a habilidade. O Dida, lá em outros tempos, Gilmar dos Santos Neves, mas se você perguntar para mim, eu vou falar que é o Ronaldo Giovanelli, porque era um barato vê-lo jogar nos anos 90. Foi um dos primeiros caras a fazer design na camiseta. Ele era aquele cara que dava aquela ponte para fotografia, era um pouco mais palhafatoso, dava bronca na zaga. Tem todo um pacote aí pra gente admirar jogador, né? E os jogadores dos anos 90, dos anos 80, lamento dizer para a geração atual, eles tinham um pacote mais rico, né? Hoje está todo mundo mais dentro de um padrão ali de tatuagem, de Instagram, de pouca entrevista, e aí também não sai, não rende muita coisa, enfim. É diferente. Hoje o jogador nem precisa da imprensa como canal, ele fala diretamente com o seu público nas redes sociais e não necessariamente tem conteúdos interessantes, né? Enfim, quem mais que eu posso mencionar aqui? Eu receio que para a história, receio que para daqui algumas décadas, receio que o Bebeto não tenha, por exemplo, o reconhecimento que o Romário sempre terá, parceiro do Romário na Copa de 94, e o Bebeto era craque, para falar de boca cheia, como era craque, como era o Miller, que foi reserva deles na Copa de 94 e titular nas Copas de 86 e de 90. Quem mais? Pô, eu não à toa, canhota 10, eu sempre gostei de meia esquerda, adorava uma posição praticamente em extinção, mas eu adorava acompanhar o estilo de jogo dos meia esquerda. E acho que eu já mencionei isso em outros conteúdos, mas não na época de canal, né, que é recente, mas meu ídolo de infância era o Neto, e nem corintiano eu sou. Mas tinha outros meia esquerda que eu admirava, o Edu Marangon, achava craque de bola, jogou na Portuguesa, jogou no Palmeiras, jogou no Santos. Tinha mais meia esquerda. Normalmente eu gostava mais dos canhotos, mas por exemplo, o Marco Antônio Boiadeiro, que às vezes até fazia um segundo volante, mas quando jogava mais avançado, dava ritmo para o time. Tinha um meia direita chamado Carlos Alberto, meia esquerda, mas destro, chamava Carlos Alberto Dias, que também era habilidoso, principalmente no Botafogo e no Vasco. Nossa, o Giovani, que jogou a Olimpíada de 88, revelado no Vasco, era muito craque de bola. Enfim, vou longe aqui, já tô entregando a minha idade e o meu saudosismo. Mas para deixar à vontade aí para quem quiser comentar, quem é o seu craque de estimação, aquele que não necessariamente as pessoas vão concordar, mas que mora aí no seu coração boleiro. E aquilo, o conceito de craque, o que é um craque, né? Eu acho que a gente tem que discutir isso hoje dentro do nosso contexto. Comparar com tempos que nós tivemos Pelé, Didi, Gerson, Rivelino, vai ser covardia. Então quem são os craques de hoje, dentro da realidade de hoje? Eu acho que o Dudu do Palmeiras é craque, acho que o Everton Cebolinha do Grêmio é craque, acho que Arrascaeta, Everton Ribeiro são craques. Tem mais. Alguns dizem que para por aí, mas se fuçar tem mais. Eu estou tentando falar só de quem está atuando agora no futebol brasileiro, mas óbvio, eu já vi discussões de gente falando que Neymar não é craque. Como é que Neymar não é craque? Você pode não gostar da personalidade dele, você pode achar ele marrento, achar que ele ainda não conquistou uma Copa do Mundo e por isso não merecer esse rótulo, mas até aí
Zico não teve Copa do Mundo e, pelo amor de Deus, craque e Zico é um sinônimo, né? Enfim, é um papo que vai longe, dá pra gente fazer mais vídeos com essa temática. Pretendo fazer um sobre times inesquecíveis. Meu time inesquecível, olha, ninguém adivinharia. Primeiro porque não é um Flamengo, né? Já contei que o time da infância é o Flamengo, outro vídeo que posso pôr aí o link na descrição. Também não é uma seleção brasileira, enfim, eu tenho vários times inesquecíveis, mas um que eu guardo ali na memória, ninguém iria adivinhar. Eu conto no próximo vídeo. Já sabe, inscreva-se, curta, compartilhe, joinha, acompanhe nas redes sociais. Vamos juntos com o Canhota 10 pra gente falar com muito mais gente sobre futebol. Valeu!